Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Kevin Boyd nasceu em 27 de setembro de 1951. Ele cresceu em Berkeley, num subúrbio de Detroit, em Michigan, mas mais tarde ele se mudou para o Lago Orion, que era uma pequena cidade próxima. Não se tem muitas informações sobre a infância e adolescência do Kevin, mas o que se sabe é que ele, quando pequeno, era ruivo, ele também tinha sardas, ele tinha mais 6 irmãos, e dentre os irmãos ele se destacava porque dizem que ele era um dos mais comportados e tinha um comportamento mais sociável com as outras pessoas. No início de 1970, o Kevin conheceu uma moça chamada Lynn e ele se apaixonou perdidamente por ela. Ela era diferente dele, ele era mais sociável com as pessoas, enquanto ela era mais quietinha, mais introvertida, mas ainda assim ele se apaixonou por ela e eles acabaram começando um relacionamento amoroso e em 1975 eles se casaram. 2 anos após o casamento, nasceu o filho do casal, o Kevin Jr., em 1977. Tudo parecia estar indo muito bem. O Kevin tinha um negócio onde ele vendia coisas de ferramentas, coisas de construção. Ele tinha um sócio, também tinha vários funcionários, então nessa área da vida dele estava indo tudo bem. A princípio, no começo do casamento também estava tudo certo, assim que o filho dele nasceu, mas simplesmente as coisas começaram a desandar. Algumas matérias dizem que tanto o Kevin quanto a Lynn, eles sofriam com alcoolismo, os dois bebiam muito. Então, em 1988, a Lynn chegou pro Kevin e disse que queria o divórcio porque ela havia conhecido uma outra pessoa e essa outra pessoa era uma mulher chamada Julie. Ele ficou chocado porque além dela pedir o divórcio, ele ainda estava perdendo a esposa dele para uma outra mulher, mas ele não tinha muito o que fazer, então ele se separou da Lynn e tentou seguir a vida dele. O Kevin então saiu da casa, ele deixou a Lynn e o filho Kevin Jr. lá na casa que eles moravam. Ele se mudou para um apartamento, né, tentou ali continuar a vida dele, e ele conheceu uma mulher chamada Judy, que ele começou a namorar. A Lynn ficou com a custódia do Kevin Jr., mas mesmo com a custódia dele, o Kevin, ele sempre via o filho, ele sempre estava ali tentando ser presente na vida do menino. Quando eles separaram, o filho tinha cerca de 11 ou 12 anos de idade, mas o Kevin Jr. não conseguiu lidar muito bem com a separação dos pais. É relatado em matérias que logo após a separação, ele começou a se rebelar, então ele começou a beber também aos 12 anos de idade. Ele começou a fazer uso de algumas drogas. É dito também que ele passou por cerca de 10 escolas, porque toda escola que ele entrava, ele aprontava alguma e acabava sendo expulso, então ele ficava de escola em escola, até que os pais não aguentavam mais e eles decidiram que o melhor por aquele momento seria o Júnior morar com o pai, porque talvez o Kevin conseguiria colocar um pouco mais de limite no garoto. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Então as brigas eram constantes. Mais tarde, o Kevin Jr. disse que o Kevin, o pai dele, era um tanto quanto controlador e abusivo, mas levando em consideração o comportamento que ele tinha e que o pai estava tentando colocar um tipo de limite nele, a gente não consegue saber até que ponto o Kevin realmente estava sendo controlador ou até que ponto ele realmente estava tentando colocar limite no filho. E assim foram seguindo-se os dias. O Kevin morando com o seu filho, tentando impor limite a ele. A Lynn estava morando com a namorada dela, a Julie, até que no dia 6 de agosto de 1994, o homem encontrou o Kevin Jr. no estacionamento do condomínio, chorando, e ele perguntou o que tinha acontecido. E foi aí que o Kevin Jr. disse que o pai dele estava morto dentro do apartamento. Então os dois entraram e o homem realmente viu que aquele homem de fato estava morto. Ele estava caído no chão e ele estava com um travesseiro no rosto dele. Aparentemente o homem disse que o Kevin tinha várias perfurações feitas à faca
Então a cena ali não era algo muito fácil de se ver. A polícia então foi chamada, eles isolaram o local, eles começaram a observar os detalhes para já começar ali a investigação. E eles notaram que várias coisas haviam sumido da casa, então eles tinham, as pessoas ou a pessoa que havia feito aquilo tinha levado algumas coisas embora, porém não havia nenhum sinal de arrombamento, ou seja, a pessoa teve permissão para entrar no apartamento. O corpo do Kevin foi levado para ser feito uma autópsia, e lá os médicos legistas constataram que ele morreu por vários traumas contundentes na cabeça, que chegaram a esmagar o crânio dele. E no crânio do Kevin havia fragmentos de tinta preta que eles deduziram que provavelmente seria do objeto que foi usado para bater na cabeça dele várias vezes. Eles chegaram à conclusão de que provavelmente seria um taco de beisebol preto. Ele também sofreu várias perfurações a facadas no rosto, no estômago e também nas costas. A polícia identificou ali que ele estava sentado numa poltrona reclinável e quando ele recebeu os primeiros golpes na cabeça, ele acabou caindo e aí a pessoa ou as pessoas acabaram esfaqueando ele. A primeira pessoa que a polícia conversou foi com o filho do Kevin, o Kevin Jr. Eles perguntaram a ele onde ele esteve na noite em que tudo aconteceu. Ele disse que dormiu na casa da namorada, porque ele havia tido uma briga com o pai, então ele foi dormir lá naquela noite. E pela manhã ele tentou conversar com o pai pelo telefone, mas o pai não atendeu, então ele disse que foi direto até a empresa, porque ele achou que o pai estaria trabalhando naquele momento, mas o pai não estava lá. Então ele foi para casa e foi aí que ele encontrou o pai dele naquela situação. A polícia então perguntou para ele se ele sabia de alguém que quisesse machucar o pai dele, mas ele disse que não fazia ideia. Porém, ele disse à polícia que ele, quando entrou no apartamento, notou que alguma das armas do pai dele haviam sumido. A polícia, obviamente, foi verificar se esse álibi era verídico mesmo, e a namorada do Kevin e a mãe dela também afirmaram à polícia que ele realmente havia passado a noite toda lá e só havia saído pela manhã. A polícia não excluiu totalmente ele da lista de suspeitos, mas deixou ele ir embora. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma testemunha chamada Jeff, que era um músico, ele entrou em contato com a polícia dizendo que ele havia encontrado uma secretária eletrônica e também uma carteira dentro da traseira da caminhonete dele. Então ele identificou os documentos ali, né, de acordo com as notícias que ele havia visto que um homem havia sido morto. Ele entregou à polícia a carteira e era do Kevin. Na madrugada em que o Kevin foi morto, o Jeff tocou num bar que ficava ali na rua do apartamento do Kevin. Porém, a polícia verificou que o Jeff tocou das 11 da noite às 3 horas da manhã, que foi quando ele foi embora. E ele disse que antes das 11 da noite aquela carteira não estava lá, a secretária eletrônica também não. Então a polícia descartou o Jeff e realmente era só uma testemunha que encontrou ali os pertences do Kevin. Uma coisa que chamou a atenção da polícia foi que dentro da carteira do Kevin ainda estava uma quantia em dinheiro e os cartões dele também estavam lá. Então a pessoa que fez aquilo com ele entrou na casa dele, roubou algumas coisas, porém pegou a carteira e descartou com tudo lá dentro, então não fazia sentido. Então, a próxima pessoa que a polícia procurou para conversar foi a Lynn, a ex-esposa do Kevin e mãe do Kevin Jr. E ela disse à polícia que, embora eles não estivessem mais juntos há algum tempo, eles ainda tinham uma relação amigável ali por conta do filho, então não teria o porquê ela ter feito aquilo com ele. A polícia então questionou a ela também se ela sabia de alguém que quisesse o mal dele, e ela deu a informação à polícia de que o sócio dele, da empresa, o Don Lucarelli, poderia ter feito aquilo porque ele era envolvido com a máfia, então podia ser algo relacionado à empresa ou algo do tipo. A polícia então levou o Don para interrogatório, ele chegou a fazer o teste do polígrafo, ele em nenhum momento se recusou a fazer, e ele passou no teste, então a polícia acabou descartando ele porque realmente não tinha evidência nenhuma contra ele. A Lynn disse também que durante a noite do crime ela estava em casa com a namorada assistindo o filme, então a polícia verificou também esse álibi. A Julie, a namorada dela, disse que realmente elas ficaram em casa a noite inteira, então a polícia também teve que liberar ela e não tinham nenhuma
evidência contra ela. Mas algo estranho, pelo menos para as pessoas e para a polícia, aconteceu, que foi que no funeral do Kevin, no dia 9 de agosto de 1994, simplesmente a Lynn e o Kevin, eles não apareceram no funeral. Então é muito estranho a ex-mulher, talvez até tudo bem não aparecer, por mais que ela dissesse que eles tinham uma relação ali amigável, mas o filho não ir foi algo muito estranho, e se tornou mais estranho ainda quando a polícia descobriu que durante o funeral eles estavam no tribunal pedindo a propriedade do pai, a empresa do pai, enquanto ele mal havia sido sepultado ainda. A única pista que a polícia conseguiu durante algum tempo foi que a Lynn estava roubando coisas da empresa do Kevin. Então, ele tinha um cofre na empresa onde ele tinha uma quantia em dinheiro, e essa quantia em dinheiro estava diminuindo aos poucos, e o Don, o sócio dele, disse que a senha desse cofre estava anotado num papel dentro da carteira do Kevin, aquela mesma carteira que foi encontrada na caminhonete daquele músico. Só que o Don contou à polícia que ele viu a Lynn, a ex-mulher do Kevin, pegando o dinheiro desse cofre, onde só ele tinha a senha, e também a senha estava anotada lá na carteira do Kevin. Só que a polícia precisava de mais evidências contra ela para poder fazer alguma coisa. Então, cerca de 3 meses após a morte do Kevin, em 23 de novembro de 1994, a Julie, a namorada da Lynn, procurou a polícia e ela disse que precisava contar algo. Ela disse à polícia que havia mentido sobre o álibi da Lynn. Ela disse que por volta das 11 horas da noite, a Lynn saiu para ir até o Burger King comprar alguma coisa para elas comerem, e que mais tarde a Lynn admitiu para ela que ela havia feito aquilo com o Kevin. A Julie disse que não tinha nada a ver com aquilo, que ela ficou sabendo depois que a Lynn estava envolvida. A polícia submeteu ela ao teste do polígrafo e ela passou. Ela não foi acusada de nada, nem por dar informações falsas, nem nada. Foi aí também que a polícia recebeu uma ligação da Andrea, que era a namorada do Kevin Jr., e ela disse que também havia mentido, confirmando o álibi do namorado. Ela disse que ele havia saído da casa dela por volta das 11 horas da noite também, e na verdade foi ela quem levou ele até o Burger King, onde ele disse que iria encontrar a mãe dele. Então, depois que os álibis tanto do Kevin Jr. quanto da Lynn se desfizeram, a polícia entrou em contato com eles, e foi aí que a Lynn disse que realmente não suportava mais esconder aquilo e que ela precisava contar a verdade. A Lynn então disse à polícia que foi ela e a Julie, a namorada dela, que mataram o Kevin. Ela disse que a mandante do crime foi a Julie, a namorada dela, e que ela na verdade não queria fazer aquilo, mas que porque a namorada mandou, ela acabou fazendo. Ela então disse que primeiro ela acertou o Kevin na cabeça com um bastão ou algo do tipo, e depois foi a Julie quem acabou esfaqueando ele. Só que durante toda a confissão dela, ela se referia a Julie, a namorada, como ele. Só que a polícia sabia que o álibi do Kevin Jr. também havia sido desfeito, então a polícia começou a acreditar que, na verdade, ela estava tentando incriminar a Julie acobertando o filho dela. Então o Kevin foi levado à delegacia também. Eles começaram a pressionar ele para que ele contasse alguma coisa, mas ele a todo tempo ficava negando, dizia que ele não tinha feito nada. Só que o que ele não sabia é que a polícia havia recuperado uma das armas que havia sumido do apartamento do Kevin na noite do crime. E quando eles recuperaram essa arma, foi de um homem que havia comprado do Kevin Jr. exatamente na manhã em que ele encontrou o pai dele morto no apartamento. Então, quando ele viu a arma, ele começou a chorar, e a polícia perguntou por que ele estava chorando. Então, ele acabou admitindo que ele tinha, sim, participação na morte do próprio pai dele. Então, ele contou que ele e a mãe realmente planejaram tudo aquilo. Ele disse que por volta das 11 horas da noite eles se encontraram no Burger King e eles foram pra frente do condomínio do apartamento, ficaram esperando até a hora que ele sabia que o pai dele ia dormir, que ia adormecer lá na sala, e depois disso eles entraram. Ele disse que realmente foi a mãe dele quem golpeou o Kevin na cabeça várias vezes, e que quando o Kevin caiu no chão, foi o próprio filho que esfaqueou ele cerca de 21 vezes no rosto, no estômago e nas costas.
Quando a polícia perguntou pra ele qual foi o motivo daquilo, por que ele havia feito aquilo com o próprio pai dele, ele disse que o pai dele era muito abusivo, muito controlador e que ele não suportava mais viver com o pai dele. Porém, a polícia não acredita muito nessa versão do Kevin Jr. Eles acham que a motivação total, tanto dele quanto da mãe, foi simplesmente por dinheiro. Em 1996, a Lynn e o Kevin foram julgados separadamente e mesmo depois de terem confessado na delegacia o que eles haviam feito, no julgamento eles alegaram inocência para surpresa de todo mundo. Tanto no julgamento da Lynn quanto no julgamento do Kevin, foi passado o vídeo da confissão deles e isso acabou ajudando na decisão do júri na hora da condenação. Ambos foram considerados culpados pela morte do Kevin e ambos pegaram prisão perpétua. O Kevin tinha 16 anos na época da morte do pai dele e mesmo sendo menor de idade, ele foi julgado como adulto e, como eu disse, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, assim como a Lynn. Em 2012, a Suprema Corte de Michigan proibiu a condenação de menores de idade à prisão perpétua, então eles anularam a maioria das condenações dos jovens infratores que haviam sido condenados a prisões perpétuas no passado. E como resultado disso, o Kevin foi libertado da prisão em 2020. Ele foi solto em janeiro do ano passado, de 2020, aos 40 anos de idade, que é quase a mesma idade que o pai dele tinha quando ele o matou. Dentro da prisão, ele obteve um diploma equivalente ao ensino médio. Ele também fez lá dentro vários programas vocacionais. Fora da prisão, ele já trabalhou como pintor, como tutor e até mesmo com saneamento. E ele deu uma entrevista e disse que o que ele fez não é realmente quem ele é. Ele disse que tudo que ele fez foi reflexo do que ele vivia e do que ele sofria. E esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like pra mim, porque me ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve nesse botão aqui embaixo, tá bom? Não esquece de ativar o sininho também, pra você não perder os próximos vídeos. Lembrando que temos vídeos toda quarta e toda sexta-feira, tá bom? E me segue no Instagram também, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E nós nos vemos sexta-feira no próximo vídeo, tá bom? Até lá, tchau!